Deus quer curar a sua vida financeira hoje. Oi, eu sou a Franciele, mas você pode me chamar de Fran. E hoje nós estamos no 15º dia do nosso propósito de 30 dias. Sim, minhas amigas, nós chegamos na metade e grandes coisas o Senhor tem feito aqui. Se você não assistiu os outros episódios, é muito importante que você assista todos até chegar aqui, porque em cada um deles o Senhor falou, o Senhor entregou, o Senhor curou, o Senhor libertou, e é preciso que você assista. Hoje nós vamos falar sobre a vida financeira, que é um assunto muito polêmico na vida do cristão, mas não só na vida do cristão, na vida das pessoas como um todo. É um dos maiores motivos de divórcio, para você ter uma ideia. Então, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre dinheiro, de falar sobre a vida financeira. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos ser libertas em relação a isso. Hoje, em nome de Jesus, nós seremos curadas em relação a isso. Então, já pega sua Bíblia, pega seu caderninho e sua caneta, que nós vamos começar aqui a meditar em duas passagens principais. E a primeira que nós vamos ler está em Deuteronômio 8:18, onde fala o seguinte: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Antes da gente meditar nesse trecho, nós vamos ler outro, e aí nós vamos meditar certinho naquilo que o Senhor quer nos dizer, para entender onde nós precisamos ser curadas e libertas. A gente vai meditar agora em Mateus 19, a partir do versículo 16. O jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ele pergunta: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhes o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui, a gente vai ler até aqui, a gente não vai ler a próxima, que está no 23, porque eu sei que muitas pessoas interpretam errado essa do 23, e eu quero trazer essa explicação à luz do que o Senhor quer falar com a gente. Primeiro, lá em Deuteronômio, o Senhor diz que a capacidade de riqueza vem dele. O Senhor não iria te capacitar em algo que fosse ruim, já começa por aí. Em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, que é a parábola do jovem rico, diz o seguinte: a história é de um jovem rico que ele acreditava ter seguido ali todos os mandamentos. Ele acreditava que ele estava seguindo tudo, e aí ele procurou Jesus para saber o que faltava para ele ter a vida eterna. E a instrução de Jesus foi que ele vendesse os bens dele. Ele disse que ele já fazia tudo, mas que ele vendesse os bens que ele tinha e que seguisse Jesus, que ele vendesse, desse aos pobres e seguisse Jesus. E a reação do jovem foi ficar triste. Ele ficou triste, pois ele não conseguia abrir mão das propriedades que ele tinha. Essa parábola, ela ensina a gente sobre o apego aos bens materiais. E aqui a gente entra no ponto crucial, porque nós vivemos as extremidades, como a teologia da miséria, onde é atrelado ser pobre para ser humilde, e isso não é verdade, isso não está na Bíblia. E nós vivemos a teologia da prosperidade, onde é pregado o evangelho só para bens materiais, só para ganhos materiais. E com a parábola do jovem rico, nós conseguimos entender que o que o Senhor abomina é o coração no dinheiro. Você ter o seu coração no dinheiro. E o jovem rico, ele tinha o coração no dinheiro. E eu acredito, vendo as coisas que eu vejo, estudando conforme eu estudo, e na convivência mesmo, conforme a gente tem, eu vejo hoje que não são só os ricos que têm dificuldade em relação a isso. Os pobres também têm. O que é ter o coração no dinheiro? Ter o coração no dinheiro, eu vou dar um exemplo muito prático aqui, bem didático para você compreender. É você estar feliz só quando você tem determinada quantia no banco. Eu vou ser feliz quando eu tiver 1 milhão. Eu vou ser feliz quando eu tiver 2 milhões. No dia do meu pagamento eu tô feliz. Quando eu não tenho nada no banco, eu fico triste. Se isso acontece com você, independente do quanto que você tem no banco, se você é pobre, se você é rico, isso significa que o seu coração está no dinheiro. Por quê? Ele comanda as suas emoções, ele comanda os seus sentimentos, ele comanda a tua mente. Isso significa ter o coração no dinheiro. A gente precisa cuidar, porque o dinheiro, ele é seu servo, ele não pode ser o seu senhor. O dinheiro, ele serve para você ser caridoso, para você honrar ao Senhor, ele serve para você ajudar ao próximo.
Ele serve para você ajudar aquelas pessoas que você ama, para você proporcionar sonhos, realizar sonhos. Ele precisa ser seu servo. O dinheiro, ele vai te ajudar a conseguir chegar em mais pessoas, o seu ministério chegar em mais pessoas, vai te ajudar com que você chegue ali, que você esteja também dentro do seu ministério de fé, dentro da sua congregação, auxiliar com que esse ministério chegue em mais pessoas, porque nós vivemos no mundo material, no mundo capitalista. Não dá para pagar nada com fé, infelizmente. A gente precisa separar, a gente precisa saber separar. E existe uma chave que eu quero te entregar hoje que é bom que você anote. Não tem como o Senhor te dar algo que você amaldiçoa. O que está saindo da sua boca sobre dinheiro? O que você tem falado sobre a vida financeira? Você vê alguém rico e você fala mal dele, você amaldiçoa ele? Como é que você tem falado? Como é que você tem tratado em relação à prosperidade, em relação a ganhos financeiros? O Senhor não vai te dar aquilo que você amaldiçoa. Quando você vê alguém indo num lugar bacana, fazendo viagens legais, conquistando alguns bens, como é que você reage? Como que o Senhor vai te dar aquilo que você diz que não é bom? Porque muitas vezes, ao seu raciocínio em relação ao dinheiro, os caminhos neurais, lembra que nós falamos sobre isso? Criados, enraizados em você, as crenças limitantes que você tem, te impedem de prosperar, de ter ganhos financeiros, de ter uma vida financeira equilibrada. O Senhor, ele nos dá a capacidade da riqueza, mas isso vai depender de você, porque ele vai te dar conforme você quer, conforme vem o desejo. Lembra que primeiro o Senhor em nós desperta o querer? Você precisa ter isso. Agora, se você amaldiçoa quem tem dinheiro, se você tá sempre ali com um olhar de inveja, com um olhar ruim para quem tá realizando sonhos, sinto muito, como que o Senhor vai te dar isso? O seu coração está no lugar errado. E perceba que isso não tem a ver com o rico lá que você muitas vezes fica falando. Às vezes você não tem nada, você é pobre e você tem um coração no dinheiro. Você tem um coração ali. É preciso a gente precisa se olhar, a gente precisa se entender. Lembra? Autoconhecimento e conhecimento do alto? É isso que nos liberta. O que está no seu coração? Como é que você vê o dinheiro? Qual é a sua relação com o dinheiro? Porque o dinheiro, a sua relação com ele está intimamente ligada com as suas crenças. O que você viveu no passado que faz com que você olhe para quem tem dinheiro ou para as pessoas que conseguem realizar grandes sonhos com um olhar mau, com um olhar de inveja, amaldiçoando as pessoas, falando coisas ruins dessas pessoas? O que aconteceu na sua vida que você não consegue associar o dinheiro a coisas boas? Por exemplo, quando eu era criança, vou dar um exemplo aqui, pode ter acontecido com você, tá? Ah, Fran, quando eu era criança, eu via meus pais brigando muito por causa de dinheiro. Aí você já consegue cair por terra essa questão de, nossa, rico é que tem coração no dinheiro. Se seus pais brigavam por dinheiro e eles não eram ricos, eles eram pobres, então, olha lá o dinheiro dominando, né? O dinheiro dominando a vida do casal. Então a gente precisa sim olhar para isso, porque algumas crenças limitantes foram colocadas no nosso coração, na nossa mente, conforme a gente foi vivenciando coisas dentro da nossa casa, do nosso ambiente. Lembra que nós falamos sobre ambiente? E a Bíblia fala sobre ambiente. Ele fala muito, fala em Provérbios, que a gente precisa cuidar com quem a gente está andando, porque realmente nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. A Bíblia já fala isso. A gente precisa tomar cuidado com aquelas pessoas que a gente anda. Se você anda com 5 pessoas ricas, provavelmente você vai ser o sexto. Se você anda com 5 pessoas que são curadas nesse âmbito, no âmbito financeiro, provavelmente você vai ser uma pessoa curada também. Para onde você está olhando? Onde está o seu coração? Independente da sua conta bancária. Onde está o seu coração? Porque eu já vi muitas pessoas avarentas. Eu já vi pessoas ricas e pobres avarentas. Você tem um coração generoso ou um coração avarento? Você dá o seu dízimo com tranquilidade? Ou será que você fica pensando que vai faltar? Eu sei que muitas vezes tudo isso que aconteceu com você e a forma como você enxerga o dinheiro tem a ver sim com o seu passado, tem a ver com seus traumas, tem a ver com as coisas que foram ditas em relação a dinheiro, as palavras que foram lançadas, muitas vezes há maldições também. E hoje nós estamos aqui para quebrar tudo isso. Porque, como eu disse, o dinheiro ele não pode estar acima de Deus, não pode estar acima da sua cabeça e do seu coração. Ele é seu servo, ele não é seu senhor. Então aprenda a usar as coisas e amar as pessoas. E não o contrário. Tem muita gente que usa as pessoas para chegar onde quer. E o Senhor abomina isso. E é isso que ele quis falar para o jovem rico. A gente não pode se perder. O nosso coração precisa estar em Deus. Precisa estar em Cristo. Se ele disser para você, olha, venda tudo e me siga, você tem que seguir. É isso que ele quis dizer aqui. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Porque nós estamos vivendo esses dois extremos. A gente precisa sim olhar para isso, para que a gente consiga conversar. E você, que é casada,
você que tem o seu esposo, marido, você que está assistindo esse vídeo, vocês precisam conversar abertamente sobre dinheiro. Vocês precisam falar sobre finanças. Vocês precisam falar sobre os planos para o futuro. Vocês precisam falar sobre faturamento. O quanto vocês querem faturar, quais são os sonhos que vocês querem realizar, porque aqui nesse mundo, sim, vocês vão precisar de dinheiro. E vocês vão precisar conversar sobre isso com maturidade. Não pode ser algo que vai gerar briga entre vocês. E nós precisamos amadurecer. Amadurecer. O Senhor vai nos dar, Ele vai nos capacitar. E eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida, palavras de maldição em relação ao financeiro, eu declaro em nome de Jesus que independente do ambiente que você veio, o Senhor agora vai fazer com que você avance na sua vida financeira em meses o que você não avançou em anos. Ele vai fazer agora que todas essas maldições, palavras que foram lançadas, que caiam por terra em nome de Jesus. Você vai avançar, você vai prosperar, você vai ter o seu coração no lugar certo. E para a ação de hoje, o que você vai fazer? Você vai, junto com o seu marido, junto com a sua esposa, nada de esconder, não esconda. Tem gente dentro assim do âmbito familiar que esconde o quanto ganha, isso não faz sentido. Reino dividido não prospera, você não esconde. Como é que você é uma só carne? É só até a página 2? Depois você não é uma só carne? Então até aqui vocês são alinhados, depois daqui não. Isso é algo que eu alinhei muito com meu marido, foram anos pra gente conseguir chegar e entender isso aqui que eu estou falando. Nós passamos por isso e não foi fácil de entender que não tem como ter uma vida dividida na parte financeira. Nós somos um só e vocês precisam também compreender isso. Então você vai sentar e vai escrever a vida financeira ideal para 2026. Faturamento, sonhos, o que vocês querem, quanto querem ganhar, quais são os planos para os negócios de vocês. Vocês querem continuar no mesmo emprego, querem sair, querem empreender, querem abrir uma empresa? Como é que é? O que vocês querem? Qual é o nível de faturamento, os lugares que vocês querem acessar, os ambientes que vocês querem acessar? E pede para o Espírito Santo trazer à memória quais são as crenças limitantes que você tem em relação a dinheiro. Quais são as dores, os traumas. Eu vou contar uma história bem breve aqui em relação à ação que vai te ajudar, porque eu fiz isso também. Quando eu fiz uma ação parecida com essa, eu comecei a pedir ao Senhor para que Ele trouxesse à minha memória o que estava me impedindo de avançar financeiramente, prosperar, de passar de um determinado faturamento, porque eu chegava num teto e voltava. Parecia que eu dava 5 passos para frente e 10 para trás. Não sei se você já sentiu assim. Você já sentiu? Escreve aqui nos comentários. E eu me sentia dessa forma. E eu pedi para que o Senhor trouxesse. E aí veio vozes das autoridades da minha vida falando sobre dinheiro. As brigas que foram geradas por causa de dinheiro, e eu atrelava a prosperidade a isso. As discussões, o quanto as pessoas falavam mal de rico, as novelas, a TV, a escola, tudo isso o Senhor foi me trazendo à memória, tudo aquilo que foi colocado em mim, né, um input que foi feito ao longo da minha vida sobre dinheiro que me fez chegar só naquele teto, porque inconsciente eu achava que se eu avançasse, eu seria abandonada pelas pessoas que me amam. Isso acontece. Nossa, isso a neurociência explica, a psicologia explica. Porque eu via, por exemplo, que o dinheiro ele trazia discórdia. Na minha cabeça era isso. Eu não posso avançar, porque se eu avançar, se eu prosperar, se eu tiver muito dinheiro, eu e meu marido, a gente não vai ficar bem. A gente vai brigar, a gente vai se separar. Eu não posso avançar, não posso prosperar, não posso ter dinheiro, porque inconsciente, nas novelas que eu assistia, quem tinha muito dinheiro era mal. Era ruim. Olha só o tanto de coisa que foi imputada na nossa mente. O tanto de coisa que foram colocadas aqui sobre dinheiro que nos trouxeram várias crenças limitantes. A gente precisa olhar para isso. E quando você estiver com o seu marido, quando vocês sentarem, peça para o Espírito Santo apontar. Por que vocês não estão avançando? Por que vocês não estão prosperando? O que está acontecendo? Porque ele vai trazer à sua memória palavras que foram lançadas sobre você quando você era criança. Você não vai dar certo. Essas suas ideias. Tá bom que você vai avançar. Tá bom que você vai conseguir. Eu lembro que quando eu chegava em um lugar bonito, num ambiente próspero, um ambiente bonito, um hotel bacana, um restaurante bacana, eu lembro que vinha uma vozinha na minha cabeça. Hoje eu acesso esses lugares e eu aconselho muito que você faça isso como exercício, que você amplie a sua capacidade em relação a isso. Acesse os lugares que ninguém da sua família acessou. Acesse esses lugares, porque muitas vezes não é da forma que você acha, da forma que você pensa, viu? Muitas vezes as pessoas vão colocando as crenças dela em você. E aí eu tinha medo de acessar alguns lugares, eu achava que não ia conseguir pagar, ou que era caro demais, vinha uma vozinha na minha cabeça falando, é muito caro, o que você tá fazendo aí? Esse lugar não é pra você. Vozes de autoridades da minha vida, pessoas do passado que colocaram na minha cabeça, e vozes de pessoas que eu amo. Isso acontece porque elas querem nos proteger, mas você precisa avançar, porque o Senhor está dizendo isso pra você hoje. Você vai acessar lugares que ninguém da sua família acessou, em nome de Jesus.
E para você avançar financeiramente, você precisa disso. E aí, todas as vezes que eu escutava essa voz, eu comecei a fazer o exercício de que quando eu chegava em algum lugar que era bonito, que era próspero, e essa voz vinha na minha mente, o que eu fazia? Aí sim que eu acessava. Ah, eu não posso? Agora que eu vou acessar. Aí eu acessava, aí eu ia. Porque isso é exercício para sua mente, para você aumentar a sua capacidade, aumentar o seu repertório. E eu sei que é muito difícil falar sobre isso para um cristão. Porque as pessoas acham que isso tem a ver com amor ao dinheiro. E não é. Você ter coisas boas, você acessar coisas boas e não ficar vivendo em perrengue, na miséria, é algo que o Senhor quer pra você. Então a gente precisa sair desses extremos. Por quê? Ser pobre não é ser humilde. Eu conheço muitos ricos humildes. E conheço muitos pobres que não são. A gente precisa tirar isso da nossa mente. E a pergunta que você vai fazer, que você vai anotar no seu caderninho é: onde eu preciso ser mais fiel e sábia? Onde é que nós precisamos ser mais fiel? Mais sábia? É no dízimo? É na oferta? É em ajudar os pobres? Como é que nós podemos fazer isso? É em ofertar na vida do irmão? Como é que eu posso melhorar em relação a isso? Eu preciso acessar ambientes, acessar lugares, lidar com essas crenças limitantes, aumentar o meu repertório, aumentar a minha capacidade, pedir pro Senhor essa capacidade. A gente precisa entender isso, o que o Senhor quer, e você vai anotando no seu caderninho, amém? Eu quero fazer uma oração breve aqui por você, pra gente finalizar esse dia 15, porque esse dia 15 é um dia crucial para que no próximo ano você consiga ver o agir do Senhor. Não limite o Senhor, não limite aquilo que Ele quer fazer na sua vida financeira. Não limite mais o Senhor, porque muitas vezes é você que coloca o teto. É você. O Senhor está querendo fazer você voar, mas você está colocando um teto. Você está ficando presa num emprego CLT que não era para você ficar mais. Você está com medo de empreender, você está com medo de acessar lugares, medo de acessar ambientes. Olha lá. O Senhor está falando forte aqui, o Espírito Santo está falando forte no meu coração. Você está limitando, é você que está limitando o Senhor. Você está falando mal do rico, está saindo palavras ali de maldição da tua boca em relação a dinheiro, é você que está limitando. Então vamos fazer essa oração para que o Senhor haja nesse novo tempo em relação à nossa vida financeira. Amém? Senhor, ensina-nos a lidar com o dinheiro sem perder a nossa alma, Pai. Que venha sabedoria, fidelidade e portas abertas em nome de Jesus. Cura a nossa mente financeira. Que sejamos mulheres que prosperam sem se corromper e que nossa vida financeira glorifique o Teu nome. Se existem crenças limitantes, que o Senhor mostre para que sejam curadas. Palavras que foram lançadas sobre a nossa vida financeira, Pai, vai cair agora em nome de Jesus, que vai cair agora por terra, palavras de maldição, Pai. Se nós estamos presos no passado, se palavras estão sendo ditas através da nossa boca sobre maldição no dinheiro, falando que o dinheiro não é bom, Senhor, em nome de Jesus, limpa a nossa boca, limpa os nossos lábios, que nossa boca só saiam palavras que venham de Ti. Senhor, nos capacita, dê capacidade de riqueza para nós, Pai, nesse novo tempo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, de já se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem você ama. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.